Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Rosiane, sou professora de histologia e nós vamos falar de sistema respiratório, tá bom? Bom, o que nós vamos estudar dentro do capítulo? Nós vamos estudar a cavidade nasal, seguida dos seios paranasais, em seguida a nasofaringe, a laringe, a traqueia, e essa traqueia se bifurca aí nas vias respiratórias que vão formar então o pulmão, tá? E aí, gente, quais que são as funções importantes, porque sempre é importante a gente levantar aí essas funções desse sistema respiratório formado por todos estes constituintes? Sem sombra de dúvidas, a principal função é a troca gasosa. Entretanto, não é a única função. O sistema respiratório desempenha outras funções muito importantes. Então, essas funções compreendem o aquecimento e o umedecimento do ar inspirado, a regulação desse fluxo de ar que está sendo inspirado, remoção de partículas estranhas, fonação e, além da fonação, também a olfação, a captação de odores, né? Temos então ali na cavidade nasal uma região olfatória e também então a troca gasosa de fato, que sem sombra de dúvidas é a nossa principal função. Bom, a cavidade nasal, ela é formada então por três partes, né? O vestíbulo, a área respiratória, formada principalmente ali pelas conchas nasais, e temos também a área olfatória, que ela está localizada ali dorsal à área respiratória. Depois, a gente então segue ali com os outros constituintes e o pulmão também com suas derivações aí, que são as suas vias respiratórias, ou seja, os brônquios e os bronquíolos. Os brônquios são os extralobulares e os intralobulares na anatomia, também conhecidos como brônquios primários e secundários. Os bronquíolos terminais. E depois, a gente tem os bronquíolos respiratórios e os alvéolos. Por que dividimos dessa forma as vias respiratórias? Por que foi assim dividido? Porque didaticamente, academicamente, o sistema respiratório ele é dividido em duas grandes porções. A primeira porção é a porção condutora e a outra porção é a porção respiratória. Pois muito bem, essa relação dessas duas porções, ela tem a ver com as funções que acabamos de falar, certo? A porção condutora é a porção responsável por todas as funções que falamos, como aquecimento, umedecimento do ar, fonação, retenção de partículas estranhas, olfação. E a porção respiratória é a porção que, de fato, executa a principal função, que é a troca gasosa. E como podemos perceber, a parte condutora, ela encerra nos bronquíolos terminais. Então, esse termo terminal não é porque é o último bronquíolo, não. Esse nome bronquíolo terminal é porque é o bronquíolo que está, então, ali terminando a porção condutora. E outra, os bronquíolos respiratórios, por sua vez, como está aqui mostrado, eles também fazem troca gasosa. Então, a troca gasosa ela não acontece apenas nos alvéolos. Ali, nos bronquíolos respiratórios, já começa, de fato, a hematose, tá? Muito bem. Bom, então, com base em todas essas funções que nós já falamos, a troca gasosa é a principal função e ela é executada pela porção respiratória, que inicia a partir dos bronquíolos respiratórios e formada também pelos alvéolos. E aí, rapidamente, a gente vê aí essa função da troca gasosa, então rapidamente nós vamos falar sobre essa função. Então, nós inspiramos um ar rico em oxigênio. Esse ar, ele vai então ele passa pelas vias respiratórias, ele vai estar dentro dos alvéolos,
dentro destes alvéolos acontecerá então a troca gasosa, que é o quê? É a passagem desse oxigênio atravessando a parede dos alvéolos, atravessando a parede dos vasos sanguíneos, até esse gás oxigênio entrar na corrente sanguínea, onde esse oxigênio será carreado pelas hemácias, mais especificamente pela hemoglobina. Essas hemácias, então, vão levar esse oxigênio até as células do nosso corpo, até as células dos órgãos e dos tecidos. Por sua vez, essas células que também fazem respiração celular, sobretudo ali na mitocôndria, na respiração mitocondrial, elas também vão liberar um outro gás esse chamado de gás carbônico. Esse CO2 em excesso, ele também vai ser transferido para a corrente sanguínea, para as hemácias. Então, as hemácias, a hemoglobina dentro da hemácia carrega esse CO2 também, então existem sítios ligadores também de CO2, e agora essas hemácias elas vão levar esse CO2 de volta, até que esse CO2 vai atravessar a parede dos capilares, a parede dos alvéolos, onde esse CO2, por sua vez, vai ser expirado e haverá então a eliminação desse ar rico em gás carbônico, ok, pessoal? Bom, então, didaticamente aí, essa divisão entre porção condutora, entre a zona de condução e a porção respiratória. Notem que a porção respiratória, ou seja, onde inicia a troca gasosa, é a partir já dos bronquíolos respiratórios que vão se derivar e formar os alvéolos, tá? Então, a partir dos bronquíolos respiratórios, a zona respiratória. Uma outra coisa importante, anatomicamente, a traqueia, ela é subdividida em duas vias respiratórias, que são os brônquios primários, que na histologia a gente chama de brônquio extralobular, e na anatomia é mais conhecido como brônquio primário. Então, os brônquios primários nada mais são do que duas vias originadas da bifurcação da traqueia. Essa bifurcação, que é conhecida como carina, gera então essas duas vias, origina essas duas vias respiratórias que são os brônquios primários. Por sua vez, os brônquios primários vão também se subdividir em brônquios secundários ou brônquios intralobulares. Esses brônquios também vão se ramificando e originando o que chamamos de bronquíolos terminais e, portanto, bronquíolos terminais, fim da porção condutora. A partir daí, os bronquíolos terminais vão se ramificar, originando os bronquíolos respiratórios, início da porção respiratória. Então, o aparelho respiratório é constituído por essas duas grandes zonas, onde a zona de condução ela é responsável aí por várias funções, né? Conduzir o ar, umedecimento, aquecimento, retenção de partículas estranhas do ar, e também a zona respiratória, que é a zona onde de fato ocorre então a troca gasosa. Muito bem. Estruturalmente, em questões também anatômicas, muitos também dividem o sistema respiratório como o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Sempre é bom mencionar essa divisão estrutural também, porque quando nós, médicos veterinários, precisamos de estudar muitos agentes infecciosos, muitas patologias, existem alguns vírus, por exemplo, que têm predileção na infecção por porções do trato respiratório superior, que é formado pela cavidade nasal, seios paranasais e laringe. Em contrapartida, também existem alguns micro-organismos que vão ter, então, predileção na infecção do trato respiratório inferior, que é a partir da traqueia e das vias respiratórias, ou seja, do pulmão. Então, essa divisão estrutural ela é sempre muito importante para nós que vamos estudar a clínica, que vamos estudar sinais clínicos e doenças. Então, sempre é importante também ter em mente essa divisão estrutural anatômica, tá? Então, nós estudaremos desde a cavidade nasal, né? Então, as narinas, a cavidade nasal, depois aqui mais caudalmente, né?
os seios paranasais, depois então ali vai ter a nasofaringe, a laringe, a traqueia e os pulmões bem lobulados, ok? Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.